Querido Deus, essas ofertas, esses dízimos são a nossa entrega, são a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que tem nos dado, por todas as bênçãos que temos recebido, mesmo sem merecer. Essas ofertas, Senhor, são a nossa rendição. E a cada dia nós queremos Te dizer, meu Deus, que nós nos rendemos a Ti, que nós nos rendemos aos Teus pés. Nós queremos nos entregar de todo o coração. Nós vamos cantar que nós nos rendemos, Senhor. Todo o nosso ser, toda a nossa alma, tudo é para Ti. Amém.
Nosso querido, santo e eterno Deus, nosso Senhor majestoso, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de nos encontrarmos nessa manhã, para abrirmos a nossa boca e louvarmos o seu nome, para adorarmos o Senhor. Ó Deus, eis-nos aqui. Olha para cada um de nós aqui, Senhor. Olha para dentro do nosso coração, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas. O Senhor que está aí agora no seu trono, no centro do universo, pode olhar para todas as galáxias, pode intervir na nossa história, nossa vida. E eu quero pedir a sua intervenção em nossa comunidade nesse dia. Quero pedir a sua intervenção em nossa igreja mundial nesse dia mundial de oração. Ó Deus, nos transforme em pessoas de oração. Nos transforme em verdadeiros amigos do Senhor, em intercessores do Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado aos nossos músicos que nos guiaram no louvor, na adoração até aqui. Que bom que estamos juntos mais uma vez para adorar nosso Deus. E você que nos assiste de algum lugar, que a mão do Senhor Deus possa tocar o seu coração também, onde você estiver, e que você tenha uma experiência real com Ele. Pegue a sua Bíblia, tenha esse momento como um momento de oração, uma experiência com a eternidade. Mas nada supera esse momento de estarmos juntos aqui, essa experiência de nos reunirmos para nós celebrarmos quem Deus é e aquilo que Ele faz em nós, por nós e através de nós. Certamente você tem amigos. Agora a Bíblia afirma que existem amigos que são mais chegados do que um irmão, né? Então por isso nós já podemos entender que o conceito de amizade na Bíblia é algo muito profundo. Mais forte até do que os simples vínculos familiares que você possa ter com os seus irmãos, por exemplo. É lógico que existem irmãos que são amigos, contudo, de acordo com a Bíblia, existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Então, o conceito bíblico de amizade tem que ver com alguma coisa mais profunda do que os vínculos familiares. É certo que em nossa sociedade existem especulações sobre os conceitos de amizade. E se chama muito facilmente alguém de amigo, ou eu tenho amigos. Certamente você já passou por uma experiência parecida com a minha. Eu tinha um amigo, de fato ele era meu amigo. E ele me dizia que uma outra pessoa era amigo dele. Ok, muito interessante. Um dia, quando eu conheci essa terceira pessoa, eu perguntei, e o fulano de tal? Ele disse, quem? Eu disse, aquele. Ele disse, eu me lembro vagamente dele. Ele não é seu amigo? Não. Bem, uma coisa é dizer que alguém é seu amigo. Outra coisa bem diferente é essa pessoa dizer que você é amigo dele. Conversamos um pouco sobre isso no nosso culto de oração na última segunda-feira. E hoje eu quero aprofundar com vocês esse tema. Uma coisa é dizermos que nós
temos alguém como nosso amigo. Outra coisa é essa pessoa dizer que você é amigo dela. Uma coisa é dizer que Deus é seu amigo. Uma coisa é dizermos que Deus é o nosso amigo. Que Deus é nosso amigo. Outra coisa bem diferente é Deus dizer que você é amigo dele. Se somos seus amigos, isso quer dizer que ele sabe que nós o amamos e que nós podemos confiar no coração dele. Bem, Abraão ele tinha um relacionamento assim com Deus. Um relacionamento que não era algo particular, silencioso, era algo conhecido em toda a sua região. De acordo com Tiago, capítulo 2, verso 23, cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. E eu quero fazer essa pergunta especialmente para as crianças agora. Ei, você que é criança, olha aqui para mim agora. Você tem algum amigo? Sim? Legal. Será que essa pessoa considera você amigo ou amiga dela? Muito sim, né? Agora, Deus é seu amigo? Sim ou não? Sim? Que legal. Deixa eu fazer outra pergunta agora. Mais importante ainda. Você é amigo de Deus? Você é amiga de Deus? Ou amigo de Deus? Sim ou não? É? Legal. Alguns não têm tanta certeza. Eu quero te ajudar a descobrir se você é amigo de Deus ou não. Vamos pensar um pouco na história de 3 personagens da Bíblia. E o primeiro deles é Abraão. Em Gênesis capítulo 18, do verso 20 ao 33, nós temos ali um relato muito interessante. Abraão estava na sua fazenda. Você pode imaginar a fazenda de Abraão agora? Já foi numa fazenda? Abraão, ele tinha uma fazenda. E essa fazenda de Abraão tinha muitos rebanhos, era uma fazenda enorme, muito grande. Abraão, ele tinha muitas pessoas na sua casa. E naquela época patriarcal, eles consideravam os servos ou os funcionários pessoas praticamente da família. A casa de Abraão tinha mais de 1000 pessoas. Lógico que ele tinha várias casinhas assim, né? Próximas da dele. Mas é isso. A casa de Abraão tinha mais de 1000 pessoas. Mais de 1000 pessoas dependiam dele, diretamente. E outros muito mais dependiam indiretamente. Abraão tinha uma fazenda linda. Você pode imaginar a tenda dele, muito bonita. Eu imagino a tenda de Abraão colorida. E ele vivia ali com a sua esposa, Sara. Um dia, chegaram 3 visitantes. Eram homens desconhecidos, como é comum naquela cultura, e ainda mais para um servo de Deus. Abraão os recebeu muito bem. Pediu à sua esposa que preparasse comida para eles. E essas pessoas passam um tempo ali na casa de Abraão, e depois, quando eles vão saindo, um deles conversa com Abraão algo muito especial. E diz assim: Abraão, eu tenho que te contar uma coisa. Você está vendo aquelas cidades lá longe, Sodoma e Gomorra, aquela terra? Aquelas pessoas são muito más. Aquela sociedade está muito vil, muito pecadora. Eles fazem muito mal com os outros, muito violenta. E aquela cidade, ela vai ser destruída, vai ser queimada. E Abraão pensa um pouco e ele diz assim: é verdade? E aí aquela pessoa diz: sim, Abraão, é verdade. Abraão, ele já sabe que aquele homem não é alguém normal, alguém comum, é alguém celestial. O próprio Deus estava falando com ele ali, e mais 2 anjos.
E aí Abraão sente empatia pelo que havia no olhar daquele homem. E aí Abraão diz assim: mas Senhor, o Senhor vai destruir aquela cidade toda, ou aquelas cidades? Sim, mas e se tiverem pessoas justas lá, Senhor? Por amor de 50, o Senhor não pouparia aquela cidade? Aí Deus disse: sim, eu pouparia por 50. E depois Abraão vai dizendo: mas se faltarem 5, por 45 o Senhor poderia poupar? Sim. Por 40, sim. Por 30, sim. 20, 10. Ok. E aí Abraão ficou tranquilo. 10 pessoas, lá mora o meu sobrinho Ló, tem pelo menos 10 pessoas lá da família dele, com certeza, que são justos. E aí eles foram, o Senhor voltou para o céu, os 2 anjos entraram ali na cidade de Sodoma, e eles ficaram ali pela praça, e de repente chega Ló, o sobrinho de Abraão, e convida os 2 para irem para sua casa, e eles entram, e aí eles apresentam aquela notícia: a cidade vai ser destruída, vocês precisam reunir sua família. Reúna sua família, Ló, porque a cidade vai ser destruída. Nós vamos sair daqui. Veja, se Ló conseguisse reunir 10 pessoas, toda a cidade seria salva. Ló sai atrás dos seus filhos, que já eram casados, e ele vai de casa em casa, e ninguém quer vir. Pensa assim: pai, você está louco? E ele volta para casa triste, só as 2 filhas ali, a esposa. E quando é de madrugada, os anjos os arrastam para fora de casa e para fora da cidade. Fogo do céu cai sobre toda a cidade e consome toda aquela região. Alguns estudiosos acreditam que essa região é exatamente a região do Mar Morto, um dos lugares mais baixos em todo o mundo, o lugar mais baixo, que está mais abaixo do nível do mar. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que o fogo de Deus lambeu aquela região de tal forma que aquela região ficou daquele jeito. Em um lugar insípido, um lugar onde não existe vida ali naquele mar, o Mar Morto. Bem, a esposa de Ló olhou para trás, como você sabe, ela se transformou numa estátua de sal. Ló foi com as suas filhas. E nós agora voltamos à cena na frente da fazenda de Abraão. Senhor, por causa de 10 o Senhor poderia poupar a cidade? Sim, por causa de 10 eu pouparia a cidade. Eu te pergunto agora, se Abraão tivesse insistido mais, por causa de 5, por causa de 4, por causa de 3, por causa de 2, será que Deus teria acompanhado a insistência de Abraão? Será que Deus ainda teria cedido um pouco mais? Amigos queridos, quanta diferença faz as nossas orações? Quanta diferença faz a nossa intercessão? Não apenas Abraão foi um amigo de Deus. Ele não foi o único a desenvolver esse tipo de relacionamento tão íntimo, a ponto de Deus chamar de amigo. Você tem outras pessoas também. Por exemplo, Moisés. Moisés andava e conversava com Deus todos os dias. Você pode abrir a sua Bíblia comigo agora no livro de Êxodo. Por favor, Êxodo, capítulo 33. Êxodo capítulo 33, verso 11. Veja só. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo.
Ah, como eu queria ser Moisés. Como eu gostaria de ter um relacionamento com Deus como Moisés. Não é algo incrível? Você não gostaria também de ser amigo de Deus assim como Moisés? Certo dia, enquanto estavam conversando, Deus, Ele contou um segredo para Moisés. Deus falou assim: Moisés, você não sabe o que está acontecendo, mas algo terrível está acontecendo e eu estou muito chateado. Eu estou muito irado, eu estou muito bravo. Você encontra essa história em Êxodo, no capítulo 32, no capítulo anterior. Se você começa a olhar do início do capítulo 32, veja só. Verso 1, vendo o povo que Moisés demorava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Deus tinha chamado seu amigo Moisés para subir o monte. Moisés subiu o monte Sinai e ali Deus falou muitas coisas para Moisés. Ali Deus entregou as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Deus mostrou o santuário para Moisés construir. Deus deu as leis para o povo de Israel. Deus escreveu os 10 mandamentos, como eu disse, o código moral da humanidade, e entregou na mão do seu servo ali em cima. Enquanto tudo isso estava acontecendo ali em cima, ali no vale onde o povo estava, alguns começaram a dizer: Moisés está demorando demais. Escuta a Arão, que era um irmão de Moisés. Arão, faz alguma coisa, Arão. Nós precisamos da sua iniciativa. Iniciativa. Sabem, amigos queridos, se nós não tivermos iniciativa para criarmos movimentos positivos, outras pessoas vão ter iniciativa para criarem movimentos negativos, que inclusive irão prejudicar a sua família, que inclusive poderão destruir você. Eu fico imaginando se Arão tivesse iniciativa para criar um movimento de oração ali embaixo no vale, hein? Para orarem por Moisés, para orarem pela revelação que Deus estava dando para Moisés, para orarem para que Deus cumprisse na vida deles os propósitos do eterno. Mas Arão estava ali. E aí, quando você não tem iniciativa, as pessoas vão ter alguma iniciativa, inclusive para você. Arão, você que sabe mexer com metais, por favor, construa para nós deuses. Que tal um bezerro de ouro? Aí Arão falou: não, isso não está certo. Ele tentou resistir, mas a pressão foi muito grande. E ele falou assim: então tragam ouro para mim. E aí todo mundo tirou as joias, entregaram os objetos de ouro. E então eles derreteram aquilo e ele moldou um bezerro de ouro. Fico pensando que talvez eles não tivessem tanto ouro assim para construírem um boi, né? Eles construíram um bezerro de ouro, e ficou bonito. E aí o povo disse: agora vamos orar para esse bezerro, para ele nos conduzir agora, nos conduzir de volta para o Egito. E aí eles começaram a apresentar oferendas para aquele bezerro de ouro e começaram a festejar. Fico imaginando que essa festa foi parecida com algumas festas que existem hoje nos nossos dias. Enquanto eles estavam ali, o amigo de Deus estava lá. Enquanto as pessoas estão distraídas, os amigos de Deus estão perto dele. Preocupados não só com eles, mas preocupados com todo mundo.
E aí o que aconteceu? Deus falou assim: Moisés, o povo se corrompeu. O povo fez outros deuses e eles estão adorando outros deuses. Moisés, eu quero que você desça agora. Desça da montanha. E aí, Moisés começou a descer a montanha e ele foi conversando com Deus. Eu imagino uma trilha, né, nessa montanha, quase sem árvores, somente com alguns arbustos assim, uma região montanhosa, num deserto. E aí Abraão descendo ali, parando para descansar um pouco em alguns platôs assim. E ele vem conversando com Deus. O seu coração vai sendo tocado, ele vai pensando no que ele deve fazer. E aí, nessa deles conversarem, Deus diz para ele algo muito interessante, que está aqui em Êxodo, capítulo 32, verso 9 e 10. Olhe comigo, por favor. Dê uma olhadinha nesse texto. Êxodo 32, verso 9 e 10. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Esse povo, eles são muito duros, eles não me obedecem. Verso 10. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus apresenta um plano para o seu amigo Moisés aqui. Ele fala: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar um fogo agora, vai destruir todo o povo, e eu vou fazer de você um grande povo para mim. Porque só você é meu amigo aqui, Moisés. Moisés, parece que só você é meu amigo aqui. Aí, olha o que Deus diz, verso 10. Se você quiser assinala isso e marca isso aqui, é lindo. Moisés, Deus diz: deixa-me. Por que é que Deus pede para Moisés deixá-lo? Quando é que Deus tem que pedir autorização para algum ser humano para fazer alguma coisa? Deus não precisa pedir autorização para ninguém. As coisas que Deus faz são justas, são boas sempre. Deus, Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Os seus pensamentos sempre são os melhores para a humanidade. E o povo já tinha atingido o limite da taça da misericórdia de Deus. Veja, a misericórdia de Deus, ela é infinita. Ela é infinita em tempo. Mas, figuradamente, existe uma taça onde está a misericórdia de Deus. E de acordo com o mal que a humanidade, as pessoas vão fazendo, esse mal vai aumentando até que ele transborda o limite da misericórdia de Deus. E quando isso acontece, Deus, Ele executa o seu juízo. Isso aconteceu, por exemplo, na época do dilúvio. Isso aconteceu em diversos momentos da história, com pessoas, famílias e povos. Como foi o caso de Sodoma e Gomorra. Deus, Ele é justo. Ele precisa pedir autorização para alguém para fazer o que Ele escolhe fazer? Sim ou não? Não precisa. Mas Ele conversa com o seu amigo. E Ele diz: Moisés, deixa-me executar o meu juízo.
E aí no verso seguinte você tem a resposta de Moisés. Verso 11, acompanhe comigo. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Senhor, porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los? Senhor Deus, vão falar mal do Senhor. Imagina o que os egípcios vão dizer, imagina o que as outras nações vão dizer. O Deus de Israel os tirou do Egito, e agora, depois de ter fazido um milagre maravilhoso, aberto o mar e o vermelho, e o povo de Deus passou a seco agora do outro lado, aí Deus pega e mata todo mundo. Senhor Deus, vão falar mal do Senhor. Senhor Deus, pense um pouco mais. Verso 18. Rogo-te que me mostres a tua glória. Senhor Deus, eu sei que na tua glória, na tua luz, há bondade, há amor. Ó Senhor Deus, mostra-me a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou o Senhor: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda na rocha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado depois de ti. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Exatamente nesse contexto, ali descendo a montanha, em algum lugar que acontece esse momento extraordinário na vida de Moisés. Eu diria o mais sublime de todos. Moisés viu a Deus. Mas Deus falou assim: você vai entrar nessa caverninha, nessa fenda aqui da rocha. Moisés, fica aí dentro. Eu vou colocar a minha mão na frente e eu vou passar. E quando eu estiver passando, eu vou tirar a minha mão e você vai me ver de costas só. Num relance, Moisés viu a glória de Deus. Moisés viu a glória de Deus. Moisés, ele era companheiro do Senhor Deus. Ele era amigo de Deus. Agora, vamos voltar ao diálogo deles. Outra cena, um pouco antes. Senhor Deus, vão dizer mal do Senhor, vão falar mal de ti. Lembra-te, capítulo 32, verso 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes dissesse: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. Olha, Senhor Deus, aqui estão a descendência dos seus servos. Verso 14. Então se arrependeu o Senhor do que dissera. Então se arrependeu o Senhor. Verso 15. Voltando-se, desceu Moisés do monte com as tábuas do testemunho nas mãos. A Bíblia não descreve todo o diálogo que Deus tem com Moisés aqui. Não descreve tudo que Moisés diz.
Mas quando você lê todo o capítulo, você tem alguns detalhes a mais. Veja, verso 30. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vocês cometeram um grande pecado, agora porém subirei ao Senhor. E porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés, um amigo de Deus. Moisés, um intercessor. Você vê que Moisés subiu, Moisés desceu. Moisés viu a situação do povo, aí ele sobe novamente. Eu imagino até aquele lugar onde Deus tinha falado com ele. Agora Moisés pede que Deus risque o nome dele do livro da vida, mas que Deus tenha misericórdia do povo. E de novo, Deus tem misericórdia do povo. Moisés desce e sobe. E aí no capítulo seguinte, Moisés vai ter essa experiência maravilhosa de ver a glória de Deus. Deixa-me que os consuma. Foram as palavras do grande Deus. Se Deus se propusera a destruir Israel, quem poderia pleitear em seu favor? Quantos não teriam deixado os pecadores entregues à morte? Quantos não teriam alegremente trocado um quinhão de labutas, encargos de sacrifício, pagos com ingratidão? Pagos com ingratidão e maledicências, por uma posição de comodidade e de honra, quando era o próprio Deus que oferecia o livramento. Moisés, porém, ele não desanimou. E diante das palavras de Deus, deixa-me, ele compreendeu que essas palavras não eram palavras de proibição, diz ou escreve Ellen White no Patriarcas e Profetas. Mas sim, eram palavras que alentavam a sua intercessão, implicando que coisa alguma a não serem as orações de Moisés poderiam salvar Israel. Mesmo que sendo assim, Deus ainda resistiria. Sabem, queridos amigos, a justiça de Deus demandava a destruição dos israelitas. Somente as preces de um intercessor seriam capazes de abrir caminho para que a misericórdia divina atuasse nessa situação. Deus sabia que podia confiar essa tarefa a Moisés. E Moisés, por ser amigo de Deus e por conhecer quem Deus era, ele atendeu o convite. Eu queria que você se colocasse na pele de Moisés ali, na montanha, pertinho de Deus. Deus falando com você, e aí Deus diz assim: olha, deixa-me destruir o povo. E Moisés ouve isso. Moisés sabe que Deus não está pedindo autorização para ele. Moisés sabe, pelo contrário, que Deus está dando a ele a chance de fazer alguma coisa. E a única coisa que ele podia fazer era interceder a Deus por suas misericórdias.
E como Moisés era amigo de Deus, Moisés, ele vai fazer aquilo que está no coração de Deus. Porque a vontade de Deus era o quê? Era destruir o povo? A vontade de Deus era destruir o povo ou era dar mais uma chance para o povo? Veja, a vontade de Deus era dar uma chance para o povo. Tem uma coisa que a gente precisa entender, isso não é tão fácil, mas por favor, preste atenção aqui. Deus, Ele não é um ser humano. Deus é alguém magnífico, que pode dominar todo o universo, é o Criador. E em seu caráter existe justiça plena. Em seu caráter existe amor pleno. Diante de algumas situações, a justiça de Deus, ela precisa entrar em ação. É uma demanda da própria existência de Deus. Ao mesmo tempo, o amor dele e as suas misericórdias estão em ação. E aí, nessa situação, o que o povo tinha feito cobrou a demanda da ação da justiça divina. E aí Deus disse, é inevitável agora que eu haja dessa maneira. Moisés, deixa-me destruir o povo. Mas implícitas nestas palavras estão outras palavras. Moisés, esta é a única chance do povo. Se você não fizer nada, eles serão destruídos, porque é isso que requer a minha natureza. Quantas vezes o seu coração tem sido tocado para interceder por alguém? Sabem, queridos, a Bíblia ela nos chama a atenção sobre isso diversas vezes. A Bíblia diz assim, ore pela cidade, porque do sucesso da cidade depende a sua paz. Se a cidade estiver indo bem, da prosperidade da cidade depende de sua paz. Se a cidade for próspera, se a sociedade for próspera, então você vai viver em paz. Mas se a sociedade estiver envolta em problemas, você vai passar por problemas. Então, Deus olha para a gente e diz assim, a cidade vai ser destruída. Coisas terríveis vão acontecer ao seu redor. Coisas terríveis vão acontecer com seus vizinhos. Essa é a mensagem que nós recebemos de Deus em sua palavra. Essa é a mensagem que nós recebemos de Deus através das notícias e das circunstâncias ao nosso redor a cada dia. E através disso Deus está pedindo uma coisa para nós. Deus está dando a oportunidade para os seus amigos. Se você não fizer nada, é isso que vai acontecer com todo mundo. Amigos, eu os chamei de amigos agora, né? Por que será? Amigos. Será que Deus pode nos chamar de amigos? Eu fico pensando, será que Deus pode me chamar de amigo? Será que Deus pode contar comigo? Deus deseja ter esse tipo de relacionamento com cada um de nós hoje. Ele está em busca de intercessores como Abraão e Moisés, que se colocarão em favor de seu povo, para que ele não precise destruir a terra. Deus procura pessoas que desejem conhecê-lo com tamanha intimidade, que possa chamá-las de amigos. Deus está procurando pessoas a quem Ele possa confiar o seu coração e as coisas mais profundas do coração dele, convidando-nos para orar por coisas que Ele deseja realizar.
Estamos nós dispostos a sermos amigos de Deus assim? Sabem, queridos, a maioria das nossas orações hoje em dia, em vez de fazer súplicas pelo livramento do povo de Deus, ou pela salvação das nações perdidas, sim, nossas orações são bastante limitadas e egocêntricas. Boa parte dessas preces, como diz Melody Mason em seu livro Ouse Pedir Mais, boa parte dessas preces se parece mais com um blá 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 espiritual. Se a igreja de Deus se levantasse unida em oração perseverante e fervorosa pelas nações que ainda estão em trevas, pelas famílias que ainda estão em trevas, se jejuássemos e orássemos e continuássemos intercedendo como Moisés, o que Deus não faria em nossa sociedade, e o que Deus não faria pelos seus vizinhos, o que Deus não faria pelo seu condomínio, o que Deus não faria por aquele casal que você ouve gritar, o que Deus não faria pelas pessoas que não conhecem o seu reino, o que aconteceria? Em vez de conversar sobre os outros, em vez de falar da vida dos outros, se separássemos tempo para orar pelos outros, ao longo de horas, se necessário, para haver cura, para haver vitória. Apenas imagine quantos milagres mais veríamos em nossa vida hoje. É claro que Deus se importa com os detalhes da nossa vida. É claro que você pode orar pelas suas coisas e pelas suas coisas pequenas. O Senhor deseja que conversemos com Ele sobre essas coisas, mas eu te digo, se você cuidar das coisas dEle, Ele não vai deixar faltar nada para você. Se você cuidar das coisas dEle, Ele vai cuidar das suas. O Senhor deseja que conversemos com Ele sobre essas coisas. Que coisas? As coisas do coração dEle. Mas a gente só vai descobrir se Ele transmite para nós essas coisas. Se através das notícias, se através daquilo que a gente ouve, nós formos sensíveis como Moisés e percebermos por trás que Deus está nos pedindo para ajudarmos alguém a ter mais uma chance. Sim, você pode orar sobre as suas coisas, mas Deus não quer que você pare por aí. Milhares fora de nossas portas ainda não tiveram o privilégio de conhecerem a Cristo. Milhões ao redor do mundo estão famintos pelo dom da salvação. Enquanto debatemos nossos problemas, enquanto fazemos reuniões de comissão para discutir como resolver os nossos problemas, cristãos em países como o Irã e Coreia do Norte sofrem o martírio por sua fé. Nós sabemos disso? Sabemos. Oramos por essas coisas? Não oramos. Será que nos importamos com elas? Se o tempo que nós passamos planejando e discutimos problemas, nós passássemos orando pelas pessoas ao nosso redor e pelo nosso público-alvo, o que Deus não teria feito até aqui? Eu fico pensando que a gente não conseguiria funcionar muitos dos nossos ministérios até. Porque o poder de Deus atuaria de maneira tão extraordinária que nós não teríamos tempo para ensinar a Bíblia para as pessoas. Não teríamos tempo para tantas outras ações. Quando mantemos o foco da oração em nós mesmos, fica claro que nós não entendemos de verdade o coração de Deus. Não vemos suas lágrimas de tristeza pelos sofredores e perdidos. Não sentimos os seus sofrimentos e as suas lágrimas. Amigos, irmãos, os amigos de Deus são aqueles que conhecem as lágrimas dele.
Os amigos de Deus conhecem as demandas do coração dele e fazem dessas demandas a concentração da vida aqui na terra. Olhe para a vida de Moisés. Sabe, eu preciso contar uma coisa para você. Quando Deus pede para riscar o nome dele do livro da vida, quando Moisés pede, Senhor Deus, risca agora o meu nome do livro da vida, me mata, Senhor Deus, mas salva o seu povo. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Moisés não pede isso porque ele amava tanto o povo, não é? Por que Moisés pede isso? Amigos, Moisés pede isso porque ele ama tanto o Senhor Deus. E ele sabe da tristeza do coração do Senhor Deus em destruir milhões de pessoas. Moisés não estava tanto pensando nas pessoas. Se bem que ele tinha familiares, amigos, pessoas queridas ali, é verdade. Filhos. Escuta uma coisa. Moisés não estava preocupado com ele. E nem tanto com as pessoas. Moisés estava preocupado com o Senhor Deus. Senhor, o que as nações vão pensar do Senhor? Eu conheço o seu coração, Senhor Deus. Eu conheço. Moisés, deixa-me destruir. Agora eu vou fazer isso. Aí Moisés fala assim: não, Senhor. O Senhor não vai fazer. Porque o Senhor não quer fazer. Senhor Deus, o que o Senhor precisa? Que eu me ajoelhe aqui? Estou ajoelhado, Senhor Deus. E aí Moisés suplica pelas suas misericórdias, Senhor Deus. Poupa o teu povo. Por amor do seu nome, por amor do seu nome. Já ouviu essa frase? Essa expressão? Por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Os amigos de Deus estão preocupados com o coração de Deus. E aí Moisés desce. Depois que Deus fala que vai poupar, Moisés desce. E quando Moisés chega lá, o que aconteceu? O povo está em pecado ainda, e aí Moisés fica desesperado. E aí o que Moisés faz? Moisés ele sobe. Eu vou subir de novo. Moisés ele sobe. E ele conversa de novo com Deus. E agora ele pede: Senhor, o povo não merece mesmo. Mas Senhor Deus, eu conheço o seu coração e eu vou lutar até o fim. Senhor, pelas suas misericórdias, salva o povo. Risca o meu nome do livro da vida. Eu posso morrer agora e não existir nunca mais. Troca a minha vida pela vida do povo, Senhor Deus. Eu sou um apenas. Eu sou um a menos na eternidade. Mas aqui existem milhões. O seu plano vai demorar mais. Vai demorar mais para acontecer. Eu não quero atrasar um ano a vinda do Messias. Eu não quero atrasar um minuto sequer a renovação da terra. Eu sei que existem pessoas aqui conhecendo as tábuas. Existem crianças aqui, pessoas sinceras. Eles poderão se converter a Ti de verdade. Eles poderão ser um exército para o Senhor. Ah, Senhor Deus, me troca por eles. Vai demorar mais para o Senhor fazer de mim uma grande nação. O Senhor já está trabalhando com Abraão e a sua família há muitos séculos. Senhor Deus, risca-me do livro da vida. Aí Deus olha para Moisés e fala: você conseguiu, Moisés. Você conseguiu. Você conseguiu mexer com a minha misericórdia de tal forma que você criou um espaço ainda dentro do cálice. Eu vou poupar o povo, Moisés.
por amor do meu nome. Desce, Moisés. Vai fazer a obra que eu coloquei nas suas mãos para fazer. Lutar com Deus. Lutar com Deus. Sabem, foi exatamente isso que Elias fez. Senhor Deus, o povo todo está perdido. Eu conheço o seu coração, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor não quer destruir todo mundo. Vamos fazer alguma coisa. Aí Elias tem essa ideia, que Deus coloca no coração dele. Senhor, faça parar de chover. 3 anos e meio, Senhor. Faça parar de chover. Aliás, ele não fala o tempo. Senhor, faça parar de chover. E aí, fome, sede, dificuldade. Elias sabia que era mais fácil as pessoas se converterem nessa situação. E aí passa o tempo. 3 anos e meio. E agora Elias se coloca novamente na presença do Senhor Deus. Tiago capítulo 5. Se quiser acompanhar comigo, Tiago. Tiago capítulo 5, depois de Hebreus, Tiago capítulo 5, verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que a gente, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Eu pergunto, como é que pode um ser humano pecador converter outro? Senão, através da obra da intercessão. Pense em Elias ali. Ele está em cima de um monte também, um outro monte agora. Orar com instância. Eu estava pesquisando essa palavra e eu descobri 2 coisas. Essa palavra tem que ver com intensidade e com constância. Essa palavra tem que ver com fervor e perseverança. Então eu queria deixar essas 2 dicas com você. Quer ser um amigo de Deus? Comece a prestar atenção nos desejos do coração dele. E ore. Agora, ore com instância, que significa fervor e perseverança. Fervor tem que ver com paixão, com força, com vontade. E perseverança tem que ver com frequência, com tempo. Elias, ele se ajoelhou e ele orou: Senhor Deus, está na hora. Eu já falei, eu criei toda a situação aqui, Senhor Deus. Não permita que o seu nome seja envergonhado. Eu não tenho problema, mas o seu nome. Todo o povo está esperando pelo Senhor agora. Porque o povo está esperando cair fogo do céu. O povo está esperando, além de fogo do céu, o povo está esperando mais do que isso, água do céu. Eles estão com sede, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor Deus. Você pode imaginar Elias ali: faça derramar chuva agora sobre a terra. E aí Elias foi e olhou. E aí ele não viu nenhuma nuvem. O que ele fez? Pensou assim: não é da vontade de Deus derramar água sobre a terra. Elias foi e se ajoelhou de novo e começou a orar com mais tempo. Ele ficou ali orando, com fervor. Senhor Deus, por amor do seu nome. Ó Senhor Deus, por amor do seu povo, pelas suas misericórdias, eu te peço, não permita que o Senhor seja envergonhado diante desse povo. Senhor Deus, mande água do céu. Senhor Deus, ele fica ali um tempo. Aí ele se levanta e vai olhar, ele vê nuvens.
não vê o que ele faz, ele volta e ora uma terceira vez, com mais fervor ainda. E quando ele se levanta e ele olha, ele vê as nuvens. Ele já estava vendo as nuvens pela fé, e ele vê as nuvens, e aí ele diz: ai, agora. E aí ele dá ordem para o povo, e aí eles saem dali e vão fazer aquilo que eles entendem que deve ser feito. Até quando eu devo orar por alguém? Veja, até que Deus responda a oração. Até quando eu devo orar por alguém? Até que Deus responda a oração. Deus me ensinou muitas coisas nos últimos dias, e eu tomei uma decisão. Eu não vou mais orar por todo mundo que pede para eu orar. Não vou. Tem várias pessoas que vêm e pedem: você pode orar por mim? E eu vou perguntar para o Senhor Deus. E aí eu vou dizer se eu vou orar pela pessoa ou não. Porque quando eu decidir orar por alguém, eu tenho que orar de verdade. Eu tenho que orar com fervor e com perseverança, até Deus dar a resposta. Imagina o peso que a gente vai começar a carregar nas costas. Por 5, por 10, por 100, por 1000 pessoas. Por 1 milhão, como Moisés. Mais de 1 milhão. Orar por coisas específicas. Então, quando você vier pedir oração para mim, eu vou perguntar assim: escuta, você já está orando por isso? Aí você fala assim: sim. Aí eu vou dizer assim: há quanto tempo? E com que frequência você ora? Aí você fala assim: eu oro uma vez por dia. Eu vou falar assim: não, eu não vou orar por você. Pastor, você pode orar para eu arrumar um casamento? Uma pessoa boa, um servo de Deus? Eu vou dizer assim: há quanto tempo você ora por isso? Quantas vezes por dia você ora por isso? Acho que eu oro uma vez por semana. Eu não vou orar. Aí, por quê, pastor? Porque você não sabe o que é orar. E se você quiser isso de verdade, você tem que orar de verdade. Se você orar de verdade, aí eu vou perguntar para Deus, aí eu posso me comprometer em orar com você por isso. A gente vai orar até Deus dar a resposta. Pode ser que levem anos. Fervor e perseverança. Deus olha do céu. Ele procura hoje em nossa comunidade pessoas para serem os amigos dele. Eu pergunto, será que ele poderia contar com você? Todos os dias eu tenho respostas a orações que eu faço. Todos os dias. Algumas coisas muito simples, pequenas para as outras pessoas, mas para mim importantes. Ontem Deus respondeu uma oração, um pedido muito importante para mim. Como é que é a sua vida com Deus? Você brinca de vir à igreja ou você quer ter uma experiência real com Ele? Eu sei que eu posso aumentar muito mais essa intensidade. E depois desses 10 dias de oração, eu não quero mais ser a mesma pessoa. Por isso que eu tomei essa decisão que eu falei aqui para vocês. E eu quero te ajudar a pensar sobre isso agora. E eu quero fazer, através das minhas palavras aqui, um apelo de Deus para você. O Senhor Deus está procurando amigos. Deus já realizou coisas extraordinárias através das minhas orações. Mas eu sei que Ele poderia ter feito muito mais se eu tivesse passado mais tempo ouvindo o coração dEle. Ora, um dia, eu estava numa cidadezinha pequena do Paraguai, colportando, vendendo livros para brasileiros que são fazendeiros lá. Eu lembro que eu cheguei numa fazenda,
ele tinha uma grande plantação de soja. E eu comecei a oferecer os livros e a falar de tudo aquilo. E ele falou, olha, esses livros são maravilhosos, isso seria muito bom para minha família, mas eu não posso comprar porque há semanas não chove. E se não chover, eu vou perder toda a minha colheita e eu vou ter problemas muito sérios financeiros. Eu não tenho condição de comprar esse material agora. Estava eu e o meu amigo Márcio. Enquanto um falava, o outro orava, e eu comecei a orar, Senhor Deus, o Senhor pode fazer chover? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, faça chover, Pai. Ninguém vai querer comprar os nossos livros aqui, eles não vão conhecer a sua mensagem, e o Senhor poderá perder a oportunidade de salvar várias dessas pessoas aqui. Eu nunca mais vou voltar aqui, Senhor Deus, o Senhor pode fazer chover. Eu nunca vou esquecer esse momento. Enquanto a gente orava ali, ainda antes de sair da casa dele, depois de semanas sem chover naquele lugar, começou a chuviscar, era o meio da tarde, tipo 3 horas da tarde, tinha sol, começou a chuviscar, uma chuva fina. Ele olhou para a chuva, olhou para a gente, e ele comprou à vista todos os livros. E aí nós oramos ali, nós saímos na chuva mesmo, felizes, alegres. Depois de alguns minutos a chuva parou. E enquanto a gente esteve lá, não choveu mais. E eu tenho certeza, foi resposta à nossa oração. Quantas outras vezes Deus respondeu às nossas orações. Mas Ele quer responder cada dia. O que Deus já não teria feito pela cidade de Manaus, pelo estado do Amazonas, pelo Brasil. Ora, nunca você deveria ouvir uma rodinha de crentes falando mal dos políticos. Nunca. Nunca nós poderíamos ouvir uma rodinha de crentes falando mal de uma autoridade instituída em nossa sociedade. Nunca uma brincadeira feita a uma autoridade, mas sim orações sendo feitas pelas autoridades, orações sendo feitas pela sociedade, orações sendo feitas para que o Senhor Deus manifeste a glória dEle, que é justiça, que é amor, que é misericórdia. Meus irmãos queridos, será que eu consegui transmitir um pouquinho do papel que Deus espera de nós, da nossa comunidade, da nossa família, de cada um de nós individualmente? A gente vai continuar aqui depois da escola sabatina, por isso eu não estou preocupado com terminar o culto hoje. E você fique tranquilo aí. Agora, se quiser ir embora, você pode ir embora. Vai embora e se molha nessa chuva aí. E fala assim, Senhor Deus, eu sou miserável mesmo, Senhor Deus. O Senhor poderia transformar o meu coração? Vai, se molha nessa chuva e sinta o poder de Deus em derramar água, em transformar a vida das pessoas. Senta aí, fica tranquilo. Você precisa almoçar? Você vai poder sair daqui a pouco. Muitos de nós vamos ficar aqui. Eu sei, algumas pessoas precisam ir em casa. Eu te convido a voltar depois. Nós estaremos aqui de 1h15 até as 4, no momento de oração especial. Pela nossa comunidade, pelas nossas famílias, pela nossa sociedade, pelo nosso mundo. E vamos pensar um pouco mais em tudo isso. Mas eu pergunto, e você? Por que você está aqui hoje? Quer receber uma bênção de Deus? Não há maior bênção do que ser considerado um amigo dEle. E você tem a opção. 2 coisas você pode decidir. Você pode ser um amigo de Deus, ou você será um anão espiritual. A maioria dos professos cristãos, está escrito no Testemunhos Seletos, volume 1, página 244. A maioria dos cristãos, então, a maioria da nossa comunidade aqui do Espaço Alfa,
não possui o senso do vigor espiritual que poderia obter. Fossem eles tão ambiciosos, zelosos e perseverantes para adquirirem conhecimento das coisas divinas, como são para alcançar as mesquinhas e perecíveis coisas desta vida. Eu conheço muitos de vocês. São pessoas extraordinárias, que têm muito vigor, são zelosos, perseverantes, e eu admiro muito isso. E a revelação aqui nos fala de ambição. A ambição não é errada em si mesma. As massas que professam ser cristãs têm se contentado com ser anões espirituais. Eu falo aqui com grandes homens e mulheres da sociedade, mas que são anões espirituais. Eu queria te chamar a atenção nessa manhã, nesse culto especial onde a gente fala sobre a importância da oração. Não tem nenhuma disposição de tornarem seu primeiro objetivo buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Assim, a piedade é para eles um oculto mistério, alguma coisa nebulosa. Não a podem entender. Não conhecem a Cristo por um conhecimento experimental. Será que você poderia se comprometer a orar com fé perseverante até ver a vitória, até que uma resposta chegue? Amigos, o céu se move quando o povo de Deus ora. Quantos de vocês estavam aqui na nossa caminhada de oração ao redor do nosso terreno? Foi um dia maravilhoso aquele, para ficar na nossa história. As coisas estavam impossíveis de dar certo. Diziam para nós, as autoridades de Manaus, vocês não vão conseguir construir lá, a menos que se mude uma lei no Senado Federal. E existem senadores trabalhando para isso, quem sabe daqui a alguns anos. E o secretário da prefeitura, a maior autoridade naquela área, disse assim: se eu assinar esse papel, eu serei preso. Eu não tenho como dar autorização para vocês construírem lá. E a gente pensou, mas que coisa é essa? Senhor Deus, o Senhor mostrou para a gente que a gente deveria construir ali, e agora o que está acontecendo? Por amor do seu nome, Pai, pelas pessoas que serão salvas aqui. E nós oramos. E alguns de nós dissemos, nós vamos continuar orando no terreno até que Deus dê a resposta. E nós iremos lá. E nós iremos lá. Oração com fervor e com insistência. E aquele domingo maravilhoso, nós chegamos cedo e caminhamos 10 quilômetros, orando, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. E aí que Deus fez? Não sabemos como. Não foi ninguém em especial. Simplesmente, o IPAAN disse, vocês podem construir. Existe uma app aqui perto e, ok, vocês podem fazer a supressão vegetal. Aliás, eles falaram, vocês podem fazer a supressão vegetal. Foi isso só. Ah, maravilha! Então, limpamos o terreno. Mas depois, vocês não podem instalar. E nem o IPAAN, e nem o órgão da prefeitura deu autorização para nós. E eles disseram, nós vamos levar para uma comissão. Mas uma pessoa da prefeitura disse, nunca eu vi isso acontecendo aqui. Permitir a construção sem esses documentos. Essa construção é muito grande, fica muito perto do rio. A lei que tem de 2012 para cá e tudo. Senhor Deus. Aí eles fizeram a comissão e alguns sabem, eu estava de férias até, eu queria tanto estar nessa reunião, para estar lá orando e para falar, para tentar defender. Aí o Senhor Deus falou assim, Ricardo, não precisa vir.
Quem está fazendo isso não é você, não é ninguém aqui, sou eu. Aí Deus trabalhou na comissão e eles deram autorização. E uma pessoa da prefeitura falou assim: eu nunca vi, não tem nenhuma igreja que tem todos os documentos que vocês têm para construir agora. Dessa maneira, não tem. Eu falei: obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor Deus é Deus, meus irmãos. E aí? Você não gostaria de ser um amigo dele? Entrar no coração dele, descobrir a vontade dele e começar a ser amigo de Deus de verdade? Se você fizer isso, a próxima cena é maravilhosa. Do capítulo seguinte, você poderá ver a glória de Deus passando assim, ó, na sua frente. Vocês vão receber uma revista dos diáconos, uma revista que fala sobre muitas dicas para nós melhorarmos o nosso culto familiar e fazermos do momento da oração o momento mais sagrado, mais importante e mais feliz do nosso dia. E esse é o meu desafio para vocês: fazer dos momentos de oração em casa os momentos mais sagrados, mais importantes e mais felizes. Ellen White escreve assim, que as pessoas, quando entram numa casa de verdadeiros cristãos, pessoas que são amigos de Deus, eles sentem isso, que o momento mais sagrado, mais importante, mais feliz do dia de uma família de amigos de Deus são os momentos de oração em família. Depois dessa oração agora, você vai poder receber uma dessas revistas, mas é uma por família só, tá? Então você que é o chefe da sua família, você pode pegar uma revista dessa. E a gente vai continuar depois da nossa oração, momento da escola sabatina e depois os nossos momentos aqui à tarde. Nós teríamos ainda uma música muito especial agora, mas eu vou fazer o seguinte: à tarde essa música já está no programa, num momento muito especial, e eu vou deixar meio incompleto agora o término do culto, e a gente vai completá-lo à tarde, tá bem? Para aqueles que quiserem estar. Se você precisar ir em casa, você pode voltar, tá? Depois a gente vai à tarde até umas 4, e vai ser um momento muito especial também, que a gente vai ter para várias orações. Quer ser um amigo de Deus? Eu preciso terminar aqui, mas meu coração me impulsiona tanto que aí eu acabo falando mais do que o tempo que eu tinha para falar, né? Mas eu queria que você soubesse que essa empolgação aqui para falar um pouco mais, eu faço na tentativa de alguns mais entenderem e se tornarem um pouco mais conscientes do senso e terem o senso do vigor espiritual que poderiam obter se fossem tão ambiciosos, zelosos e perseverantes para adquirirem conhecimento das coisas divinas. Podemos orar? Eu não vou continuar falando, agora vai ser só o Espírito Santo no seu coração. Mas eu quero ser uma pessoa diferente a partir de hoje. Quero começar hoje. Ah, pastor, vem orar por mim. Escuta, me responda algumas perguntas aqui. Não. Então, também não vou orar por você, não. Você quer de verdade? Então você vai se comprometer comigo em fazer isso, ok? Então vamos lutar com Deus. Agora sim, eu lutarei pelos desejos do coração dele que ele colocar em mim. Aqueles que Deus me der. E como a comunidade, coletivamente, essa é uma responsabilidade minha mesmo. Do pastor Hudson, dos nossos anciãos, e nós estaremos lutando enquanto essa responsabilidade for nossa.
Mas, individualmente, vamos escolher por quem lutar. Porque nós queremos lutar de verdade. Vamos orar? Posso convidar você para nos ajoelharmos nesse momento? Querido Deus, a boca humana é pequena para falar das suas grandiosidades, Pai. A emoção humana é pequena para refletir aquilo que o seu coração sente. E é por isso que eu te suplico nesse momento, por amor do seu nome, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o seu Santo Espírito coloque em nossos corações essa mensagem que o Senhor desejou transmitir para nós por meio da sua palavra. Ó Deus, quando nós voltamos os nossos olhares para a cruz de Cristo, nós o vemos ali. Ao ser crucificado, ao começar a ser blasfemado ali, já em cima, olhando para baixo, já na sua posição de dignidade diante da humanidade, ele olha para as pessoas e ele faz uma oração: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus é o maior intercessor. Jesus é o nosso modelo, é o nosso mestre. E nós queremos aprender com ele, Pai. Passava horas à noite orando, madrugadas orando, porque ele sabia que as orações dele fariam diferença fundamental para a vida ou para a morte de muita gente. Ó Deus, ajuda-nos, domine a nossa língua, Pai, para que a nossa língua não sirva para espalhar boatos, nem para falar das pessoas, mas que a nossa língua sirva para interceder pelas pessoas, meu Deus. Eu te peço esse dom para a nossa comunidade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço esse dom para mim, Senhor. Moisés, ele tinha tantas razões para falar mal do povo. Ele poderia simplesmente passar horas e horas comunicando o que o povo estava fazendo para as outras nações. Mas isso não iria adiantar nada. É por isso que ele passou horas e horas usando a língua dele para interceder, para salvar o povo. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nos dê um vislumbre da sua glória. Nos dê o senso do quanto nós poderíamos crescer e nos tornar gigantes espirituais, se nós fôssemos mais ambiciosos em buscar as suas coisas, mais perseverantes e mais fervorosos. E é isso que eu te peço nessa manhã, Pai. Homens e mulheres grandes na sociedade, mas homens e mulheres grandes espiritualmente, gigantes na fé. E através de nós, o Senhor vai iluminar a nossa cidade, o nosso mundo e a vida das pessoas ao nosso redor. Ó Deus, perdoa-nos, Pai, pelas nossas orações egocêntricas, pelo nosso egoísmo, por passarmos tanto tempo orando por nós mesmos. Quando Jó passou a orar pelos seus amigos, então o Senhor abriu o céu e fez milagres. Ó Deus, nos ensine a orarmos minutos e minutos em favor das outras pessoas, das outras nações, a orarmos pelos problemas da sociedade. Ajuda-nos, Pai, para cada minuto que nós vermos de noticiário, de notícia ruim, a passarmos 10 minutos orando, para que o Senhor haja diante dessa situação. Ó Deus bendito, eu te peço, Pai, que o Senhor me aceite como seu amigo,
O Senhor tem sido meu amigo durante toda a minha vida. O meu pedido nessa manhã, Pai, para mim, é que o Senhor me aceite como seu amigo. E eu quero pedir, Pai, a todos aqueles que sinceramente se ajoelham agora e se colocam diante do Senhor, querendo isso, que o Senhor nos aceite como seus amigos. Comunique as coisas do seu coração para nós, ó Deus. Abra os tesouros e as riquezas da sua graça. Compartilhe com a gente, Deus. Nós queremos lutar contigo para salvarmos mais pessoas para o seu reino. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos torna seus amigos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento todos estão convidados a irem para a sua classe de escola sabatina. E após... você pode receber uma revista, tá? Cada família, por favor, pegue uma revista com um diácono. Vamos para as nossas classes. Vamos ter nossa escola sabatina. E então, depois da escola sabatina, nós iremos